vocês estão vendo a apresentação aí, né? Acho que está tudo bem aí, né? Coloca ali no slidezinho, que é a lição 11. Falar sobre perdoar parece que também... sempre que eu vejo o tema, né, da nossa revista, do nosso livrinho, né? Eu sempre falo assim, caramba, né? Um tema... Sempre parece que são temas que a gente já esgotou, né? Tipo, perdoar. Mas aí, eu vou preparando a aula, eu começo a ver sempre algumas coisas ali, né? Alguns detalhes a mais, algumas coisas assim. Oi, Laís e Rodrigo, beleza? Bom dia, chegaram aí. Cara, eu acho que dá para pôr... Bom dia. Bom dia. Acho que dá para pôr sininho para ver quando entra. Eu fiz isso na célula. E aí eu percebo, deixa eu ver se eu consigo. Peraí, já vai, tá? Se tem algum lugar que faz trim quando entra. Bom, não é a configuração de áudio. Não é mesmo. Bom, tudo bem. Não, tá aqui, ó. Iniciar não, também não é. Tá bom. Então, tudo bem. Eu fico de olho assim, se alguém entrar. Então, quando eu estava falando, o tema de perdoar parece que é uma coisa que a gente já esgotou, a gente já falou o suficiente e tal. Nunca é, né? Na verdade, né? Nunca é suficiente. Como na semana passada. Semana passada, estava aqui, acho que só a Laís e o Rodrigo estavam, só, né? Na semana passada. A semana passada era um tema assim de se cuidar da saúde. Você fala, cara, mas isso aí já está esgotado? Não estava esgotado, sabe? Eu mesmo me comprometi a começar a caminhar e comecei. Essa semana foi umas 3 ou 4 vezes caminhar. Isso já serviu, pelo menos para mim, serviu a aula da semana passada. A Manu está chegando aí também. Manuela. Bom dia. Bom dia e feliz aniversário. Ontem muito obrigada. Agradeço a Kátia, foi ela que me lembrou. Ela falou, não vai esquecer. Muito obrigada. Não esquece. Não, imagina, que Deus te abençoe. Feliz mesmo, que seja mais um ano de caminhada que tem sido aí, a gente tem acompanhado uma caminhada. Amém. Muito legal, que Deus te abençoe, viu? A gente gosta muito de você. E aí, como eu estava falando, a Manu era outra que estava aqui semana passada também, a gente falou sobre saúde, e eu estava falando que, pelo menos para mim, aquela aula serviu, eu realmente comecei a andar. Aliás, teve um dia na semana que eu até fiz o meu alongamento de 30 minutos, tem um aplicativo que tem... É mais fisioterapia até do que alongamento, né? Para a coluna, que eu precisei fazer, e tem um aplicativo que é muito bom. E eu fiz, uma vez pelo menos na semana, eu fiz. Então já serviu para alguma coisa. Aquelas coisas, né? São temas que a gente fala, até tema meio batido. Bom dia, pastor Felipe, está chegando aí também, bem-vindo. São temas que parecem que são batidos, mas, cara, nunca é demais, eu acho, né? E aí, pastor, tudo bom? Aí, né? Aí, alô? Áudios, enfim. Esse é mais um. Então, vamos ver o que o nosso livrinho tem, né? E o que também... muita coisa que eu vi enquanto eu estava preparando essa aula sobre perdoar, né? Paz, pastor, paz. Seja bem-vindo aí. Primeiro que o texto, né? Que o tema é perdoar, e o texto que o livro escolhe é o texto do filho pródigo. Tudo bem, você fala, putz, agora clichê total, né? Pronto, o tema é perdoar. E a parábola do filho pródigo, pô, isso aí todo mundo já falou milhões de vezes, né? Todos nós que estamos aqui, né? Se tivesse alguém que estivesse chegando agora na igreja, ok, né? Mas não é o caso. E aí você fala, pô, o que você vai tirar daí, né? Nossa, cara, e eu tirei algumas coisas daí, viu? Deus, ele tem sempre muita coisa para a gente, né? Não importa. E aí está lá o texto, está em Lucas, capítulo 15, de 1 a 3, ele está aí. O de 1 a 3 é só a introdução, está aí na tela, né?
aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Olha só, é importante esse contextinho aí, né? Os publicanos, que era aquele pessoal que não eram muito bem vistos lá, né? Cheio de... Naquele tempo, gente, ó, eu vou falar uma coisa, vocês vão ficar chocados, tá? Naquele tempo tinha corrupção, você acredita? Nossa, né? Hoje, você vê, uma coisa assim, naquele tempo tinha. E esses caras eram muito corruptos, né? E os pecadores, né, em geral. Olha o povo que estava lá, né? Cercava Jesus. A gente precisa lembrar disso, tá? Jesus pregava para essas pessoas. Os fariseus e escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Né? Pensa assim, Jesus, à noite, na rua, ali na praça, lá na Praça da Sé, tá ligado? Praça da Sé, à noite, que eu não passo nem perto. Jesus lá no meio, comendo um marmitão ali com os caras lá. Né? O pessoal do crack e tudo. Cara, mais ou menos isso. Você imagina, né? Então Jesus lhes contou esta parábola. E aí ele conta uma parábolazinha da dracma. Se você tiver com a Bíblia aí, dá uma olhada geral, assim, só uma geral. A gente não vai ler, tá? Mas é importante você marcar, abre aí, já dá uma marcadinha ali, já põe para depois você ler com mais calma. Jesus fala da parábola da dracma perdida, não é? Dá uma olhada, eu não estou com ela aqui, se a ordem é essa mesmo. É a dracma perdida primeiro ou é a ovelha? Inclusive, a primeira é da ovelha. Verdade. A da ovelha. Depois é da dracma e depois é do filho. Isso. Então são duas. Isso, obrigado, Gi. A ovelha perdida, né? É a primeira, pequenininha, é uma introdução da ovelha perdida, depois da dracma perdida, né? E aí depois entra a parábola do filho pródigo. Né? O pastor Jocely gostava de falar, não, essa é a parábola do pai, como ele falava? Do pai... Pai amoroso. Pai amoroso, boa, pastor, era isso mesmo, pai amoroso, era isso mesmo. E é a ótica, né, que a gente vê. Bom, tá lá. Eu não, eu falei, cara, a gente conhece essa parábola, tá? Eu não vou ler agora, mas é legal sempre dar uma lida, tá? Dar uma lida, ver, porque sempre tem alguma coisa. A parábola desse filho é um texto exclusivo do Evangelho de Lucas, tá? Lembrando, e aí tem um pouquinho, essa parte inicial, um pouquinho de Bíblia aqui, né? O Evangelho de Lucas é o que escreve o maior número de parábolas entre todos eles. Lucas, a gente sabe, Lucas era o que naquela época, né, se considerava um médico. Né? Não é um médico como hoje a gente vê, mas ele era um médico. Na verdade, então, a gente pensa que ele era um cara pesquisador, era alguém que ia nos detalhes ali e se importava muito com isso. E Lucas coloca o maior número de parábolas aí. Ele demonstra essa intenção didática também, né? Parábola é isso. O que é pródigo, né? Viver prodigamente significa viver sem responsabilidade, gastar sem controle, não ter zelo, não ter cuidado com os bens e valores. Isso é a ideia do filho pródigo. Então a gente sabe, né, resumidamente, o filho pediu a herança, pegou a grana, saiu para a vida, mundão, né, torrou tudo e caiu foi ladeira abaixo. E aí ele se deu conta do que ele estava fazendo, retornou para pedir desculpa. Então, a primeira coisa, né, que a gente nota é a seguinte: ao contrário do dinheiro, um dos maiores bens do ser humano é a vida. E muitas pessoas não sabem vivê-la. Acreditam que
ter experiências radicais, intensas, aproveitando seu limite, aquela coisa de o negócio é curtir a vida, vão encontrar felicidade e propósito. A gente sabe que isso não acontece. E aí eu puxei, eu não sou lá muito bom, e eu não gosto muito também de ver notícias de famosos, aquelas coisas lá, né? Eu não me atrai, não é que eu acho, não curto. Então, assim, mas eu me lembro de alguns. Eu vou por aqui, por exemplo, vocês conhecem essa mulher aqui, a Whitney Houston, né? Eu acho que vocês conhecem, né? Ela, ela nasceu um pouco antes de mim, olha só, e faleceu em 2012. A Whitney Houston é um exemplo de uma pessoa que tinha tudo, né? Ela tinha fama, muita fama, mas muita mesmo. Aqui no Brasil ficou muito famosa, mas lá fora, então, nossa, né? E ela era complicada, uma pessoa complicada. E aí eu coloquei uma foto dela, tirada um pouco depois ali, né? Já depois dos anos 2000. Não é que ela foi tirada numa situação que ela estava complicada ali, ela teve envolvimento com droga e tudo mais. Infelizmente, ela morreu, né? Em decorrência de algumas coisas meio misteriosas e tudo, mas ela não teve. A Whitney Houston é um exemplo de uma pessoa que não teve a volta como o filho pródigo teve. Né? Então, mas olha, cara, como é que a gente, né, porque é uma coisa meio interessante, muito chocante, né? A pessoa tem tudo, ela tem fama, ela tem dinheiro, e aí ela, sei lá, né? Sei lá. Isso, por incrível que pareça, acontece e acontece muito. Agora eu pus outro exemplo aqui, eu quero ver se vocês conhecem esse cara aqui. Vocês conhecem esse cara aqui? Conhece? Conhece? Sacou quem é? Eu estou vendo a carinha aí de vocês. Conhecem, né? Para quem não conhece, tem mais uma foto aqui, ó. Olha aqui. Muito esse aí. Oi? Ouvi muito, antes e depois. É mesmo? Antes e depois de Cristo. Antes e depois de Cristo, é verdade, é verdade. A C e descer, né? Olha a carinha do cara, olha o cabelinho de pagodeiro, né? Que ele tinha lá. Ah, cabelinho de belo. Nossa, belo. Esse cara é o Rodolfo Abrantes, né? Que a gente agora sabe. Esse aqui. E aí, olha que bom, né? Na Whitney Houston, a diferença, né? A Whitney Houston, ela não teve a volta, né? Para o pai. O Rodolfo, ao contrário, como a gente conhece, eu acho que vocês conhecem. Quem não conhece, por acaso, né, vai conhecer. Procura aí o testemunho dele, que é fantástico. Né? Enfim, vale a pena. Esse é um exemplo de um cara que ele saiu. Ô, João, Oi. você viu que agora ele teve o fechamento de tudo? Não, como Porque fez? quando ele se converteu, aí os caras da banda brigaram com ele, né? Ah, sim. Você viu que ele se reconciliou com os caras agora? Animal isso, né? Nossa, ele fez parte até da live dos caras lá e tal. Aí foi o fechamento de tudo, para não deixar nada para trás. Isso. E Foi isso foi muito importante, com certeza, para a vida dele e dos caras, né? E acho que é demais, porque eu creio, né, que os caras entenderam depois de muito tempo, né, também, né? Muitos anos de amadurecimento também, né, de todo mundo, tanto dele quanto dos caras, né? Eles entenderam que, pô, ele não tinha ficado doido e fanático, né? Entenderam que ele encontrou um caminho. E isso é muito bom, né? Porque quem sabe os caras também, né? O Digão e os caras ali também, eles estão com o olho ali e falam, pô, o cara como é que tá, né? Sim, exatamente. Os caras ficaram 20 anos assim, cara.
E eles ficaram 20 anos batendo no Rodolfo e o Rodolfo não falava nada. 20 anos os caras fazendo isso. Aí agora eles se reconciliaram. Pô, foi muito louco. Nossa, curti demais. Sabendo. Muito. Você vê que aí que tá. O Rodolfo, ele teve uma experiência real, verdadeira com Jesus, e isso é isso que mostra o porquê que ele, ao contrário do que algumas pessoas a gente vê, né? Ele não descascou os caras, ele não agrediu, ele não ficou, vocês todos vão para o inferno, eu quero que se lasque vocês. Não, por quê? Porque ele teve uma experiência real e verdadeira. E quando a gente tem o fruto do Espírito é bondade, é misericórdia, é amor. Isso que a gente vê na cara do cara, né? Olha a carinha dele. Segura o microfone. É a carinha dele. Olha a diferença da carinha dele. Né? E a gente entende, a gente vê isso. É uma experiência real. Então, isso, por que eu pego? Isso é um pouco não. Isso é muito a parábola do filho pródigo, ela traz muito isso. Né? É possível o cara cair no mundo e retornar, né? É possível. A gente vê na cara do Rodolfo aí, que é possível. Vamos dar uma olhada ainda mais nesse contexto aí da parábola. Jesus estava pregando, então, como a gente falou no comecinho, né, tem a da ovelha perdida e da dracma perdida. Olha só, esse contexto é importante. Então, não é só, a ideia não é, tá vendo, o cara pegou tudo, gastou tudo, caiu nas drogas e voltou e o pai perdoou. Não é só isso. É a alegria de encontrar algo que estava perdido. Esse é o contexto que Jesus coloca essa parábola. Você pode ver a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho perdido. Essa é a alegria. Por que a gente está falando isso? Nas três, tem esse tema aí que a gente falou. A ideia de encontrar algo que estava perdido e festejar com isso. Deus é um Deus próximo, um Deus perdoador, que demonstra amor por quem se perde. E, às vezes, nós que somos agraciados pelo perdão, a gente que volta, vamos dizer assim, né? Às vezes a gente não tem esse amor por outras pessoas que estão perdidas. Isso é complicado. Durante o autoexílio, quando uma pessoa sai, autoexílio, eu coloquei, isso não é do livro, tá? Isso foi da minha cabeça. Porque o carinha lá, da parábola, ele fez um autoexílio. Ele saiu. Ele saiu da casa dele. Isso muita gente faz. Tem um autoexílio. Eu estou saindo, né? Eu estou saindo daqui. Eu estou indo viver minha vida. Enquanto você está lá no autoexílio, muitas pessoas têm medo, medo do castigo. É aquela história, bom, eu saí de casa, mas agora eu percebi a besteira que eu fiz. Sair de casa, vocês entendem, né, como eu quero dizer isso. Às vezes, sair de casa mesmo morando na casa, né? Você saiu dos trilhos da família, né? Tem gente que está assim. E aí, quando percebe a besteira que fez, primeiro, tem medo do castigo de voltar. Castigo que pode ser da família, pode ser dos amigos, pode ser de Deus. Segundo ponto aqui, outras, por causa do orgulho, não querem reconhecer que erraram e sofrem por isso. Às vezes pelo orgulho. Não, eu fiz agora, como é que eu vou voltar? Que cara que eu vou ter agora? Sabem que fizeram a besteira, mas não conseguem voltar por causa desse orgulho e por causa do medo, muitas vezes. Tá? Imaginam que voltar atrás significa fraqueza e vai ser humilhado. E, gente, de quem é a culpa disso? É de quem está aqui para receber. Né? Seja um pai,
seja, sei lá, um líder, um amigo, né? A gente, às vezes, coloca barreiras que as pessoas não conseguem voltar. Elas não vão voltar, elas não querem. Né? Elas vão ser humilhadas, a sensação é essa. Se voltar, os caras vão cair matando em cima de mim. Tem pessoas que pensam que perdoar também é sinal de fraqueza. Perder uma batalha. Então, preservam o sofrimento e não desfrutam da alegria da reconciliação. E aí, então, a gente tem uma outra, já parte para uma outra abordagem dessa parábola. O perdão. Aquele pai recebeu o filho de braços abertos. A gente sabe da parábola, né? Parte legal pra caramba. Eu gosto demais de ver essa parte, né? Ela só é estragada pelo outro irmão quando chega, né? Ela tava tudo bem, cara. Era um final de filme perfeito, tudo lindo, todo mundo se abraçando, mas chega o carinha lá e estraga tudo, né? Mas antes do carinha, aquela parte do pai recebendo o filho, né? O perdão, a alegria de ter encontrado. Cara, não pode parar, não para de falar, nem vem com essas coisas, chega aí, vamos tomar um banho, limpa essa cara, dá um anel, né? Tem toda uma simbologia aquele final, né? Eu estava lendo aí também, cada coisa tem um símbolo importante ali, e isso, sabe, esse pai, né? Esse perdão, né, que o pai dá, isso é um sinal de força e não de fraqueza. Não é de perder uma batalha, mas sim de uma grande vitória, uma grande alegria. Esses dias tinha o que foi no podcast? Um dos podcasts que eu me diverti pra caramba. Sim, eu usei o texto aqueles trabalhadores da vinha, né? Aquela parábola lá, para mim, era muito estranha, né? Pô, os caras que chegaram só às 5 horas da tarde ganharam a mesma coisa que os caras de manhã, né? E aí os caras de manhã chegaram com uma reação normal, né? De ser humano. Pô, cara, esses caras, eu trabalhei aqui o dia todo e tal, né? Trabalhando no sol. E eles estão ganhando a mesma coisa que eu, chegaram agora às 5 horas da tarde, né? E o senhor da vinha fala, mas por que vocês estão reclamando? Vocês ganharam o que foi combinado. E aí, no final, eu falei, cara, aquela parábola poderia terminar de outro jeito. Os trabalhadores, os primeiros trabalhadores, olha só como poderia ser legal. Os primeiros trabalhadores, quando viram que os últimos estavam ganhando a mesma coisa, cara, os caras se alegraram. Cara, que bom você tá com provisão também, cara. Você ia ficar sem ter o que comer. Agora você está ganhando a mesma coisa que a gente. Que legal, tal, todo mundo se abraçando. Vamos comer junto, vamos trazer as famílias aqui na praça. Vem aí, monta aí, chama também o senhor da vinha, porque a gente fez um trabalho excelente. E aí ele vai prosperar. Então traga ele, traga a família dele, todo mundo se abraçando, terminando. Cara, isso é reino. Isso é reino. Isso é filosofia de reino. Do reino de Deus, não do mundo. Porque no mundo esses caras ganharam mais que eu, trabalhei muito mais. Cara, alegre-se, que os caras também vão comer. Eles vão ter o que comer. Nossa, cara. Né? E isso tem muito a ver com essa coisa do perdoar. Né? Claro, eles não estão perdoando. Na verdade, até estão, né? Perdoando a atitude do chefe, né? Talvez até tenha um perdão aí. Mas é o pensar no outro. Né? Você fez a sua parte, você não está injustiçado, né? Porque você ganhou o que você, enfim, né? A gente tem a provisão, os caras também, todo mundo está feliz e pronto, né? Quer ver, eu tenho perdoar, significa, a palavra perdoar em grego, e aqui a minha pronúncia grego, eu tenho a pronúncia grego do sul, do norte e do sul da Grécia, né, arcaico, moderno, pós-moderno, que quer dizer afieme. Sei lá como é que se fala isso aqui. Essa palavra aqui, traduzida do grego, tem o significado de soltar. Olha só, pôr em liberdade, ir embora, deixar passar, soltar, ficar livre.
né? Olha só isso, esse ensinamento que tem na palavra de Deus. Perdoar é ficar livre, por liberdade. Diga, diga, diga. Uma vez eu estava conversando com um pastor e ele foi o meu discipulador de adolescência, assim. E daí a gente estava conversando um pouquinho e daí ele falou sobre perdão. E daí eu falei, era uma questão lá que eu não tinha perdoado uma pessoa. E daí ele contou uma história que, mano, é forte. Ele falou assim, na Idade Média, tinha um tipo de castigo que você era amarrado a uma pessoa e daí deixavam esses dois para morrer juntos. E daí, tipo, uma hora alguém ia morrer antes do outro, né? E quando o outro morria, você não acabava morrendo tipo de fome ou de sede, alguma coisa assim. Você acabava morrendo por causa das bactérias que estavam no corpo da outra pessoa. E daí ele falou sobre o perdão usando esse tipo de castigo, que muitas vezes você tá amarrado a uma pessoa que tá morta, e daí você vai acabar morrendo porque você ainda tá preso nela. Não porque te falta alguma coisa, mas porque você tá preso. Então você precisa soltar, você precisa se soltar. Sim. E daí eu fiquei tipo, caraca, isso é muito forte. É muito, e é muito né? real. É. Porque às vezes a gente sofre por algo que outra pessoa não tá nem ligando e você tá lá preso, morrendo por causa disso, e outra pessoa, tipo, nem tá lá mais. Sim, exatamente. Isso é muito comum. Exatamente. Isso é muito legal também de se pensar que, assim, isso que você falou matou. E esse finzinho, principalmente, Gi, que você falou, é uma coisa muito importante aí, viu, que eu aprendi na minha vida. Se a gente soubesse o quanto as outras pessoas não pensam na gente, nesse caso, tá? Você, às vezes, você fica remoendo com uma coisa e a pessoa nem lembra mais. E você está preso, está presa, né? A gente se prende. E a pessoa já se libertou, né? E isso por em liberdade, é perdoar. Deixa eu só voltar aqui antes disso, tá? Só para pegar um negócio. Voltando na parábola do filho pródigo, o irmão do cara estava preso. O irmão do cara estava preso. O irmão, né, acho que era mais velho, né? O irmão mais velho, né? O que ficou. Ele estava preso a isso, imagina. Ao invés de ficar na festa, comemorar, comer o bezerro gordo que foi morto e tal, não. Ele estava preso a um rancor, falando, mas por que esse cara está ganhando coisa que eu fiquei aqui e tal? O cara estava preso. Né? Ele poderia estar livre, abraçando o irmão, comemorando e comendo o churrasco lá. Tem duas histórias que eu queria contar, verdadeiras. Tá? E depois uma outra que é uma historinha. Esse cara aqui foi um prêmio Nobel da Paz, ele ganhou. O nome dele era Elie Wiesel. Ele foi judeu, escritor judeu, prêmio Nobel. Ele viveu de 1928 até 2016. Na infância, ele esteve prisioneiro em Auschwitz, junto com pais, irmãos e amigos. Praticamente só ele sobreviveu de todos eles. Né? Isso é real, tá? Elie Wiesel. Ele se tornou escritor enfim. Em 45, a guerra acaba. E aí passa anos que o único objetivo da vida dele era procurar uma justiça para a coisa que aconteceu, que era irreparável. Toda aquela carnificina que aconteceu. Com irmãos, pais, amigos, ele buscava, ele pensava, como foi possível esse horror? Como foi possível? E a vida dele era isso. Todo dia ele dormia e acordava nesse inferno. Imagina o que é. Né? Imagina essa situação. Isso aqui é extremo. O cara estava em Auschwitz. E um dia ele foi conversar com um rabino. E o rabino falou, meu filho, enquanto você não perdoar, vai continuar prisioneiro em Auschwitz.
ele, essa palavra aqui eu achei terrível, terrivelmente importante. Enquanto você não perdoar, você vai continuar em Auschwitz. Você vai ficar lá e vai sofrer isso por resto da vida. Ele diz, esse escritor, ele diz que redimensionou o coração para sempre. Como é, cara, imagina, como é que você vai perdoar aqueles caras que fizeram aquilo tudo? Primeiro, eu que estou de fora, e não passei nada disso, eu não tenho nem noção do que era aquilo, eu tenho dificuldade em perdoar esses caras. Né? Imagina aqueles que nem ele, como ele, né, que viveu isso quando era criança. Ele viveu isso, ele viu isso acontecer. Como é que ele vai trazer esse perdão? Mas esse perdão era importante, porque senão ele não se libertava disso, de Auschwitz. Outra história é de outra denominação cristã, tá? Eu sei, mas é uma história, cara, que para mim me tocou. Eu não, isso aí, desde o começo da preparação da aula, eu vinha com essa coisa na cabeça, falei, eu tenho que pôr. É a história do João Paulo. O João Paulo II. Cara, eu achei isso me impressionou muito. Em 13 de maio de 81, e eu me lembro, tá, disso aí, esse Papa, ele foi baleado e gravemente ferido por Mehmet Ali Hassan. Tá aqui, né? Tá escrito aí o nome do cara aí, tá? Vocês estão lendo que a minha pronúncia é árabe do sul da Arábia do Norte, também ela não é lá muito boa. Esse cara era um perito atirador turco e ele era do membro militante fascista chamado Lobos Cinzentos. Ele foi lá, cara, mas ele meteu 2 ou 3 tiros a queima-roupa no Papa. E aí, cara, aquilo foi, né, na época, né, o João Paulo ele foi atingido no abdômen, teve perfurado o cólon e intestino delgado várias vezes perfurado. Pois bem, no caminho para o hospital, o Papa perdeu a consciência. Passou 5 horas de cirurgia para tratar de uma perda maciça de sangue e feridas abdominais. O carinha aí, o Mehmet, o Ali, eu gostei do nome do meio, mas fácil. O Ali, ele foi facilmente dominado, né? Porque não deu certo. O plano era, ele tinha um comparsa lá, né, um cara lá que acabou que não jogou a bomba, tinha que jogar uma bomba lá para chamar atenção, e ele ia escapar, não deu certo. Pegaram o cara facinho, pegaram ele fácil, e foi preso. Pois bem, por que eu estou contando essa história? 2 dias depois do Natal de 83, ou seja, 2 anos depois, o João Paulo II visitou a prisão onde estava lá o cara. Né? Os dois conversaram, e a gente não sabe da história da conversa que eles tiveram, por 20 minutos. Olha só essa foto aqui. Para ver aí? O Papa conversando com o cara que meteu 2 balaços, 2 ou 3 tiros assim, a queima-roupa nele. O Papa foi lá para perdoar o cara. Né? Gente, assim, você fala, mas era para... mas é uma coisa assim publicitária, marketing e tal. Cara, seja o que for, eles ficaram 20 minutos conversando ali. E ambos choraram, né? Ambos choraram. Olha só isso aqui, ó. Pode ser o que for, mas essa atitude que esse cara teve, que João Paulo teve, é uma atitude que eu vou dizer para você. Não sei. Não sei. Não sei. E uma das falas, né, que está escrito, o cara perguntou assim, mas por que o senhor não morreu? Eu sei que eu mirei certo, eu sei que o projeto era devastador e mortal, então por que o senhor não morreu? Ele pergunta isso para o Papa. E o Papa responde assim, uma mão disparou, mas outra mão guiou a bala. Né? E aí, a ideia, cara, da evangelização ali, né? Ali estava lá. Cara, olha só, eu estou vendo aqui uma foto de 2 pessoas livres.
um que perdoou. E, na verdade, ele perdoou logo depois, tá? Né? A primeira declaração que o Papa deu já era falando do perdão sobre o cara. E o outro que estava livre porque foi perdoado. Ele está preso. Eu não sei, aliás, não sei. Depois eu ia ver, esqueci de ver. Se o cara morreu, ou se continua preso, ou se está solto, eu não sei. Mas eu sei que nesse momento ele foi liberto, pelo menos disso. Ele tinha cometido outros crimes também, né? E aí, sabe, essa ideia do perdão que a gente tem que ter no coração, cara, são coisas tão extremas e que a gente vê que o perdão liberta, que é difícil agora eu chegar e pensar em coisas que aconteceram comigo que eu não, sabe, que eu falo, como é que eu não posso perdoar, né? Enfim. E aí, para terminar hoje, tem uma historinha, era uma vez, daí eu vou contar para vocês. Senta que lá vem história. Era uma vez 2 irmãos que viviam vizinhos numas fazendas. Eles tinham 2 fazendas, muito próximas. Eles trabalhavam juntos, plantavam juntos, se algum tinha um problema, o outro ajudava, eles viviam juntos. Um dia, porém, teve uma discussão. E aí a amizade acabou. Foi a primeira briga que eles tinham em 50 anos de convivência, hein? 50 anos, já estavam com idade já, né? A primeira e última. A briga começou por causa de um negócio pequeno, mas a discussão foi crescendo, e aí se tornou uma briga repleta de palavras, de fúria, de briga. E aí um não fala com o outro, foram se afastando, rompeu essa amizade. De irmãos. Então, um dia, chegou, alguém bate na porta de um dos irmãos, o irmão mais velho. E aí abriu, tinha um senhor de idade, uma barba branca, segurando a caixa de ferramenta. Chegou para ele e falou assim, você não tem um trabalho? Eu sou carpinteiro, meu trabalho pode ajudar em alguma coisa. O senhor não tem algum reparo para fazer na sua casa, na sua fazenda? Aí o irmão olhou, falou, cara, até tenho, viu? Eu tenho um trabalho, sim. Do outro lado do riacho tem uma fazenda, que é do meu irmão mais novo. Aí, até uma época, toda a área era muito verde, mas ele mudou o curso do riacho para criar um tipo de fronteira entre a gente. Eu tenho certeza que ele fez isso porque ele tem raiva de mim. Mas eu vou dar uma resposta para ele. Ele criou esse rio para dividir e eu vou dar uma resposta. É o seguinte, o trabalho que eu tenho é o seguinte, está vendo aquelas árvores perto do celeiro? Eu quero que o senhor derrube essas árvores, faça uma cerca de 3 metros de altura com elas, porque aí eu nunca mais vou ver meu irmão pro resto da minha vida. Essa vai ser a lição que eu vou dar para ele. Aí o carpinteiro, o velhinho lá, olhou, pensou, falou, tá bom, eu entendi. Aí, beleza, o fazendeiro ajudou o velho, o carpinteiro, a carregar as ferramentas, a madeira, tal, e foi para a cidade resolver alguns assuntos de rotina, foi embora. Deixa lá construir a cerca de 3 metros de altura, pronto, e vamos pôr um ponto final nisso aí. Quando esse cara voltou, ele viu que tinha terminado o serviço. Mas, quando ele foi ver o serviço, chegou perto lá do riacho, o cara ficou furioso. Ele começou, ele não conseguia nem falar. Ele se encheu de raiva. Porque quando ele chegou lá, onde tinha que ter uma cerca de 3 metros de altura, ao invés disso, olha só o que o carpinteiro fez. O cara não conseguia nem falar, mas cara, eu pedi uma cerca e o cara me constrói isso. Nesse momento, veio o irmão mais novo. Quando o irmão mais novo viu, veio correndo, cruzou a ponte, abraçou o irmão mais velho, dizendo, você é muito especial.
construir uma ponte depois de tudo o que eu te fiz e disse para você. E eles se abraçaram, e eles choraram, e eles se emocionaram. E aí, ao ver esses dois se abraçando, o carpinteiro silenciosamente recolheu as ferramentas, colocou de volta na caixa e foi andando. Um dos irmãos foi atrás dele e falou: mas não, fica aqui mais uns dias, tem mais algumas coisas para consertar. Aí o carpinteiro falou assim: olha, eu gostaria até de ficar, mas eu tenho mais pontes para construir e outros concertos para fazer em outros lugares. E foi assim. Essa história que eu queria deixar para vocês, essa historinha e esses casos tantos de perdão, né, que a gente viu aqui, para que o nosso coração realmente, nosso coração seja quebrantado. Essa é a ideia, né? Um coração quebrantado é um coração que perdoa, né? Às vezes pode ter dificuldade, às vezes com facilidade. Quanto mais quebrantado nosso coração estiver, mais fácil vai ser perdoar. Então, Jesus, aqui tem um finalzinho que está lá na nossa revista, né? Jesus não apresenta o filho perdido só como um mau exemplo, né? A ideia é a gente ter essa visão para pessoas perdidas, pessoas que se perderam e principalmente pessoas, às vezes, que cometeram erros com a gente, muitas vezes. Aquele pai tinha tudo, né, para sentir isso do filho pródigo, né, do filho que saiu. Né? Esse olhar de repente, poxa, a pessoa está voltando. Né? Vamos se alegrar por isso. A pessoa está lá ganhando algo que aparentemente nem seria tão justo, mas ela está lá, ela está sendo agraciada, vamos se alegrar com isso. Né? Essa era a ideia que a gente tem aqui. E falar sobre perdão parecia tão batido, mas eu aprendi tanta coisa com essas historinhas e com essa reflexão que eu não podia deixar de passar aqui para vocês, tá? Eu gostaria de pedir para a Giovana, se fosse possível, fazer essa oração hoje, para a gente encerrar a aula hoje. É possível, Gi? Por favor? Então, ok. E aí, colocar também, eu gostaria que você lembrasse, por favor, tá, dos aniversários, tanto da Manu de ontem, né? Hoje é da Izinha Viva, né? Hoje é aniversário da Isa. Isso também foi a Kátia que me lembrou, tá? Eu não sou desses, não. Eu não lembro, não é por mim. Mas lembrar dessas duas queridas da gente. Aí, ok? Pode ser? Pode. Senhor Deus, muito obrigada, Paizinho, por mais esse dia. Muito obrigada porque o Senhor tem nos guardado durante essa semana. Muito obrigada porque nós temos visto a Tua mão, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu coloco a vida da Isa, Deus, da Lari, da Letícia, da Manu, que fizeram aniversário essa semana. Amém. Do Vitor também. Que o Senhor esteja alcançando a vida de cada um deles, que eles, nesse novo ano que se iniciou, que eles possam ser cada vez mais parecidos contigo, Senhor. Que os corações deles tenham sempre como primeiro lugar caminhar contigo e se tornar cada vez mais como o Senhor. Eu também oro, Senhor, colocando a vida do João, que trouxe esse estudo hoje. O Senhor continue usando a vida dele e dando sabedoria para ele, Pai. Nos ensina, Deus, e nos ajuda a nos libertarmos, Senhor, a dar liberdade para as pessoas que nós temos muitas vezes aprisionado no nosso coração por causa da falta de perdão. Que o Senhor nos dê sabedoria, Senhor, para que nós possamos passar por essas situações, Senhor. E assim como o João falou agora por último, o Senhor é a ponte, Senhor, entre nós e as pessoas. Então, que nós possamos viver isso, Pai. Que nós não fiquemos presos a situações que nos machucaram, Senhor, a tristezas, angústias, mas que nós passemos por você, Senhor, e que nós sejamos cada vez mais como o Senhor, que nos perdoou, Pai, que nós tenhamos na nossa mente que nós fomos perdoados e por isso que nós devemos perdoar, Senhor. Que o amor às pessoas e a Ti
seja a maior força no nosso coração, Senhor, para que isso não seja mais um desafio, Senhor, mas seja algo comum, Senhor, como filhos teus, Pai. Eu coloco o restante dessa semana nas tuas mãos, que o Senhor nos guarde durante toda ela, que nós possamos cumprir o teu propósito, Senhor, para cada um desses dias, Deus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Gi. Valeu. Gente, então aqui está a nossa lição de hoje. Semana que vem, ou próxima aula, né? Se Deus quiser, seja a semana que vem. Tem uma lição aqui que para mim é um mistério. Até da vida, o fim. Eu não entendi esse título, é mistério aqui. Até da vida, o fim. Bom, o texto é Eclesiastes, então tem coisa aqui louca aqui para a gente ver. Vamos ver, eu ainda não peguei o livro. Tá ali, vamos fazer esse estudo aí. E na próxima aula a gente vê o que é isso aí, tá bom? Não é que está acabando o livro, está acabando a unidade. Tem 3 unidades o livrinho, tá? Então ainda a gente vai falar de sabedoria ainda por um tempo. Galera, muito obrigado pela companhia de vocês. Alguém quer falar alguma coisa aí que eu não dei nem chance de falar, né? Falei demais hoje. Se quiser alguém falar alguma coisa, pode falar. Interrompa aí. Tá perdoado, João. Tá perdoado. Tá, obrigado. Valeu. Obrigado. Aí o pessoal já perdoou rapidinho, já pegou a ideia da lição. Gostei. Obrigado. É bom receber perdão. Mas no Zoom tem um negocinho de levantar a mão ali, né? Não adianta, que nem na célula, cara, na célula de sexta-feira, eu falei isso porque a Vitória, a Vicky estava lá e ela apertou o botãozinho e levantou a mão, né? Tava assim, aparece, levantou a mão. Para mim, eu vejo isso. Aí, eu falei, olha que legal, ela levantou a mão. Aí, a Kátia falou, não sei quem está levantando a mão. Eu falei, mas, cara, não apareceu aqui. Não, ela está levantando a mão mesmo, assim, ó, na câmera. Não adianta isso, eu não vejo. Não adianta você levantar a mão na câmera. Na câmera não dá nada, que eu estou vendo agora, por exemplo. A minha cara tem a foto da Aninha sorrindo e a Giovana e o Felipe. Eu não consigo ver os outros, eu tenho que clicar no botão para ver os outros. Então não adianta levantar a mão na câmera. O pastor Felipe, caramba, você está numa nave espacial aí, pastor. É isso que está aí atrás. Isso aí peraí. Parece... Vamos ver se você é nerd mesmo. Eu acho que isso aí... Caramba, isso daí parece a Millennium Falcon. Tudo bem. Ela... Tudo bem. É isso mesmo? Nossa, a Millennium Falcon, olha só. Legal. O pastor vai sair, então, agora no hiperespaço daqui a pouco. E nós também vamos que vamos. Gente, mas é isso aí. Muito obrigado pela companhia de vocês. Obrigado pela presença de vocês. Curtiu o vídeo? Deixa o like, inscreva-se no canal. E Deus abençoe vocês. A gente se vê, se Deus quiser, logo, logo. Tá bom? Um abraço para todos. Obrigado pela participação de todos. Tchau para vocês. Obrigada, gente. Tchau. Tchau, Valeu, gente. obrigado Deus abençoe a vocês. vocês. Amém. Vocês também. Até mais.